Oi pessoal, hoje é dia de bate-papo no canal Linha Ecológica e o tema de hoje é reaproveitamento de violão. Sabemos que não estamos no momento de descartar, de desperdiçar, mas sim de reutilizar e reaproveitar. E quando o assunto é instrumento musical, essa responsabilidade aumenta. Isso porque na construção de um instrumento musical requer muito cuidado, muito trabalho, além dos materiais utilizados. E quando fala-se de violão, o material utilizado principal é a madeira, então a preocupação aumenta. Que tal a gente reaproveitar os violões ao invés de descartar? Fica aqui ligado, confira para saber mais como que é feito todo esse trabalho. Por isso que hoje eu estou aqui em São Paulo para mostrar para vocês como é feito um trabalho de recuperação de violão. E quem vai conversar com a gente e mostrar como é esse trabalho, gente, é o Flávio Belmont, que é um recuperador de violão, mas também formado em tecnologia, radiologia, áudio e vídeo e luthieria, que ele vai explicar melhor. Não é mesmo, Flávio? É isso aí. Obrigada, primeiramente, por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade também, para a gente mostrar mais um trabalho importante aí com recuperação, né? Com sustentabilidade. Exatamente, que trabalho, gente. E aproveitando já para a gente começar esse bate-papo, gente, vocês vão, olha, ficar surpresos com um trabalho super bacana que o Flávio faz. Com tantas experiências profissionais, como que você veio se interessar em recuperar violão? Então, na verdade, entrei meio que de hobby, né? Sempre gostei de violão e comecei a comprar instrumentos para mim. Vi que existia esse nicho de instrumento antigo, mas não era focando dinheiro, era por hobby. E alguns eu vi que dava para vender, aí trocava, pegava outro violão. Só que no começo da pandemia acabei sendo mandado embora e já estava com esse negócio engatilhado. E aí comecei a levar mais a sério, que é o que eu tinha para me sustentar, né, na época, então foi dando certo. Aí foi crescendo, vi que tinha um nicho, modelos, tipo de madeira, né? E aí acabei entrando nessa meio que sem querer. Que bacana. E é um trabalho muito árduo, né? Porque assim, gente, a gente estava aqui conversando um pouco, né, nos bastidores, e ele pega violões assim com pequenas, né, necessidades de recuperação, Isso. vamos dizer assim, mas também violões bem acabados e uma judiação. Conta um pouquinho assim como que é feito esse trabalho e o trabalho mais triste assim que você pegou como o violão que veio de Brasília, né, que estava descartado. Que é esse aqui, né? Tava no lixo. Aí, ó. Gente, sabe quanto custa esse violão? Porque assim, não é simplesmente só o preço do violão, né, Flávio? Ajuda aqui a gente. Ele tem todo um trabalho, é uma arte. Então tem cada material aqui. Só pra já aproveitar, gente, ele custa 8 mil esse violão. 8 mil reais, estava no lixo. Flávio, por favor, por favor. Aí esse tá original, só foram feitas as trincas, colagem de cavalete, a limpeza, né? E é um violão raro, né? Ele é de 1965, um violão maciço de madeira nobre, pinho sueco, jacarandá da Bahia, que é uma madeira proibida desde 95. Não pode se cortar mais jacarandá, né? A partir de 1995, só certificado pelo IBAMA, madeira antiga, escala de jacarandá. Então tem madeiras aqui maravilhosas, um violão da Di Giorgio, né? Um série artística, foi recuperado aí, e esse deu para manter todo original, né? A gente procura garimpar o violão o máximo de original possível, mas alguns tem que fazer o restauro, não tem jeito, né? Aí que vem o trabalho de recuperação. E tem um outro violão que eu vou mostrar aqui. Esse aqui... Gente, olha quantos violões que tem aqui. Esse é num espaço, viu, dele, gente. Esse é um violão que está todo detonado, ó, todo rachado, furado, né? É um violão da Delvecchio, década de 30, tá com o braço trocado de outra marca, ó, tem furo. Mas é um violão que depois de pronto ele chega até uns 15 mil reais, é muito procurado, é muito raro um violão desse, né? Mas eles chegam assim às vezes, né? E aí quais são as etapas que você, né, precisa fazer para ter essa recuperação? Então, esses violões aí eu envio pro meu luthier, alguns precisam desempenar braço, precisam fazer a colagem de trinca. Esse vai precisar refazer o verniz, recolar cavalete. Ele refaz todas as trincas, estrutura elas por dentro para não voltar a abrir. E vai receber verniz novo, uma regulagem nova, troca os traços. Aí faz tudo que tem que fazer, né? Esse aqui vai precisar trocar o braço, vai precisar achar a tarraxa original de época também, que as tarraxas a gente recupera. Então uma tarraxa dessa a gente recupera engrenagem,
recupera o rolete, né? Os botõezinhos às vezes que caem ou tem que mandar fazer outro, porque é um equipamento caro, né? Vai bastante metal, então isso é recuperado, né? E é isso. Aí depois eles ficam Aqui muito nada bons, né? se descarta, Nada né? se descarta. E o luthier que eu levo, ele faz um verniz ultra fino. Então normalmente se gasta 750 ml num violão para fazer. Ele consegue gastar na média de 250 a 300, então é uma economia de verniz também, né? Para o meio ambiente e economia no bolso. E para o som do violão é espetacular, que fica um som muito bom, com verniz fino, muito fino, né? E depois de restaurado, os violões ficam muito bons. Assim, não volta a ter o som original, mas é muito próximo do original. Tem que saber fazer o restauro, pôr na mão de um profissional que saiba fazer. Eu faço alguns pequenos reparos, mas a parte de verniz eu não me atrevo. Aí eu ponho na mão do especialista para fazer, né? Aliás, eu ia te fazer essa pergunta, assim, essa recuperação, a capacidade do violão volta a ser 100%? 100%. Nada é perdido, mas tudo tem um preço. Então tem violão que chega sem braço, com a caixa toda aberta, tendo que trocar estruturas internas dele, que é muito difícil, tem que arrancar tampo, né? Mas é assim que funciona. É caro, mas fica nota 10. Na verdade, né, gente, é um trabalho que é feito para não ter o descarte de uma obra de arte, né? Isso. A gente pode falar assim, o instrumento musical é uma obra de arte. E realmente, assim, depois dele vir, como esse aqui que o Flávio mostrou, danificado, gente, tem que realmente ser valorizado. Sim. O trabalho dele. E, por exemplo, esse violão, ele estava contando aqui para mim, né, Flávio? Ele estava no lixo, gente, lá em Brasília, e chegou aqui nas mãos do Flávio, e que ele vai fazer todo um trabalho, enfim, e que volta a 100% da sua capacidade. Se você duvida, Flávio, eu vou fazer aqui um desafio pra galera. Duvida que volta? Traz aqui, se você tiver algum violão, sabe, danificado, que tá aí já sem uso, traz aqui, eu vou deixar as redes sociais do Flávio, entre em contato e você vai conferir esse trabalho de qualidade que ele faz. Ou compra também, que depois a gente vai falar um pouquinho, experimentar os violões, né? Ver como eles ficam, né? É, gente, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E é legal porque você resgata a história, né? Que tem muita história de luthieria, né? Tem as madeiras que foram cortadas de árvores, assim, demoram muito tempo para crescer, são madeiras nobres, né? E você não precisa trocar o tampo, você recupera o tampo, né? A troca de tampo, assim, às vezes precisa, mas na maioria das vezes você consegue manter o tampo original. Então você preserva essas madeiras, não precisa cortar, né? Colher madeira, cortar árvore. Então, além de salvar a história, recuperar a história, você ajuda com o meio ambiente também, né? E a sonoridade de um violão vintage, ele é diferente, né? Os de luthiers têm uma projeção excelente, são violões profissionalíssimos, mas o vintage também. Você tem peças que são muito boas, tanto que foram muito utilizados no passado e ainda hoje, né? Muitos artistas usam, principalmente os da Di Giorgio, alguns da Del Vecchio. A Adriana Calcanhoto, ela usa só violão antigo, a maioria dos violões dela é tudo antigo, e trabalha profissionalmente com esse tipo de material. E é muito bacana você ver ele sendo aplicado também no mundo profissional, né? Agora, Flávio, você leva muito a sério, gente. É muito sério o trabalho que o Flávio faz, por toda a qualidade de conhecimento que ele realmente aplica no trabalho dele. E esse trabalho é levado tão a sério de descarte, né? De não ter descarte, enfim, em todas as peças, que você também acaba levando isso para a embalagem, Isso. né? De como embalar, né? Como você vai embalar esses violões. Conta pra gente, assim, esse trabalho de conscientização, porque é um ciclo, né? Sim. Que você faz em todo o trabalho, principalmente na forma de você embalar os violões. Como que funciona? Isso, então. Alguns vêm com case antigo, quando a gente consegue. Você consegue recuperar esses cases, você pode trocar as peças deles se estão precisando, ou manter, recondicionar elas, colocar uma alça nova. Mas você não precisa de um case novo, você pode manter eles. Isso já é uma recuperação também. Ou você pode fazer até um restauro de case, que é o caso desse daqui, que foram trocadas todas as ferragens, né? Mas você ainda tem toda a estrutura dele original. Então, você salvou um case, você não precisa jogar isso no lixo e comprar um outro case, né? Gastar dinheiro, poluir. Então esse é um ponto. E aí quando você embala para mandar os violões, a embalagem é muito caro, né? Papelão, saco bolha, fita crepe. Então tudo isso não tem muito o que fazer, você tem que usar, né? Então, sempre quando eu compro um violão que chega de algum lugar, eu guardo a embalagem que ele veio, o máximo que eu consigo, e reutilizo para enviar os violões.
Caixa de TV, você passa na rua, eu pego caixa de TV quando eu vejo na rua, é uma das melhores caixas para você embalar e mandar o violão. Você já aproveita o isopor que está dentro, a caixa é perfeita para o tamanho do violão, você pode cortar para deixar do tamanho dele. Você tem um pequeno trabalho aí, né? Porque assim, você mandar fazer uma caixa no formato do violão, pô, é a mão na roda, aí você já embala e já era. Essa caixa te dá um pouco mais de trabalho para ser adaptada, mas você está reutilizando, né? Então, eu já usei às vezes 3 vezes a mesma caixa, que eu mandei para um cliente um violão, aí depois ele aproveitou a caixa para mim enviar de volta o que estava como parte de pagamento, e aquela caixa voltou. Pela terceira vez eu aí fiz o envio para um outro cliente, que foi a última viagem dela. Não, e é um material, né? Um material que assim, Sim, teve inicialmente. Exato, isso que eu ia falar. Uma caixa de violão custa R$40. Então, em média. É isso, gente. Assim, é um material então, pra mim é ouro. Quando eu acho uma caixa de televisão na rua, eu falo, venha. É isso, gente. É um material que tem um custo inicial e que, por que a gente vai descartar? Nós não somos descartáveis. Por que os nossos produtos, os nossos materiais, e que vai custar muito mais caro, porque depois você vai ter que, de novo, fabricar, ter todo o gasto de energia, de química, de tudo, gente. Sendo que você pode reaproveitar o que a gente já tem. Então você acaba economizando e retribuindo, né? Ganhando em muitos sentidos. Agora, Flávio, depois de tudo, o violão tá pronto, embalado, tudo perfeito, como que é esse retorno? Assim, eles retornam para os seus donos verdadeiros ou você revende? Então, a maioria é tudo para revenda. No começo eu fazia trabalho de auxílio de restauro, aí a pessoa, que foi o caso do Jean Corrêa, que é um violonista aqui mais famoso do Brasil, que ele me procurou para restaurar um violão antigo que ele tinha, a gente restaurou e ele pôs para vender na loja em consignação. Então, nesse caso, eu fiz uma assessoria de restauro. Mas normalmente eu compro os violões, as pessoas me procuram para vender o violão, que eles sabem que eu revendo. Então, normalmente eles são revendidos mesmo, para vários tipos de público. Tem colecionadores, tem músicos amadores, profissionais. Às vezes o cara é colecionador e músico ao mesmo tempo, tem bastante. E tem um cara que toca de hobby, tem um cara que toca em banda, que é um som vintage, está gravando um disco. Me procuraram muito esse ano artistas novos, que não são famosos, mas estão sendo patrocinados para gravar o primeiro disco. E estão buscando sonoridades diferentes, né? Ô, gente, porque para quem acha, mas será que realmente, né, o trabalho que o Flávio faz é bacana, é de profissional? É isso que ele está falando. E aí, assim, eu sei que famosos, gente, famosos já procuraram o Flávio Belmont para tanto recuperar violão ou também para comprar. Quem foram esses famosos, gente? Estava na ponta da língua para perguntar isso. Teve o Thiago York, que veio recentemente aqui, comprou um violão, adorou, vai gravar com ele. Já comprou também com uma outra loja de um amigo meu, um outro tipo de violão antigo, então ele gosta bastante de violão antigo. Teve o Marco do Multishow, humorista, ele comprou também um violão da Di Giorgio, uma série artística que ele canta e toca muito bem também. Teve o Jean e teve um músico que me procurou, que é o mais difícil, que eu até esqueci de citar, é o pessoal do violão erudito, do clássico, porque eles são muito exigentes com som e tocabilidade, mas principalmente o som do violão, eles são muito detalhistas, então não é qualquer violão nem de luthier que serve para eles são bem, querem coisa boa. E Humberto Amorim me procurou porque tinha um violão histórico aqui, que ele pesquisava sobre o luthier, e acabou vindo comprar, adquiriu o violão. Ele tocou num concerto do Sesc também, quando o violão era meu e do Bruno, que é do Rio de Janeiro, um parceiro meu. E aí ele veio em casa e tocou outros violões, e adorou, ele tocou em vários violões, e uns 3 aqui ele tocou e ficou abismado com o som. Então é um público também pro vintage, né, o pessoal do clássico. E tem outros aí que a gente começa a pesquisar e eles usam violões antigos, mas são violões espetaculares e muito caro também, porque eles procuram muito Hauser, que é alemão, antigo, né? Que é um violão de luthier e ao mesmo tempo vintage. Então você tem os dois sabores no violão, que é o ideal. Então é um público também que está ativo aí para o vintage. É um pouco menor esse público, mas ele existe. Viu, gente? Viu como não dá para ficar descartando, gente? Tudo dá para se reaproveitar. E como conversa boa chega ao fim. Estamos chegando ao fim, Flávio. Tudo bem. Mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo de como cuidar melhor dos seus objetos, dos seus instrumentos musicais ou não, instrumentos, enfim, de trabalho, mas evitar o descarte e o gasto desnecessário, porque como a gente falou aqui, né, um pouquinho atrás,
é um ciclo, gente. Sustentabilidade é um ciclo. Então ele tem que ter um retorno. E se você não tem esse retorno, sempre vai ter um gasto. Então quando você faz que o ciclo se complete, ou seja, você produz, você comercializa de forma consciente e faz o retorno, né, o reaproveitamento, tudo contribui de forma positiva, tanto para nós, para o meio ambiente e também retorno financeiro, né, Flávio? Ou você deixando de gastar é um retorno financeiro. Você não precisa dispor daquele dinheiro que você teve o suor ali para ganhar, sendo que você não precisa, você usa para outra coisa, né? Exato. Ou até para comer uma comida melhor, quer ir num restaurante, ou para pôr de novo uma gasolina no carro para ir trabalhar, ou comprar uma roupa, ou reaproveitar uma roupa, ou utilizar até o próprio dinheiro para reaproveitamento, né? Que é o que eu faço com os violões. Exato. Então te sobra mais dinheiro, quanto mais eu consigo economizar aqui, mais violões eu consigo pôr no mercado, né? Então assim, tem que ser criativo, tem que usar criatividade. O luthier, ele é muito criativo. Ele precisa tampar buraco do violão, ele precisa aproveitar um pedacinho de uma madeira ali que estava jogado para tampar um buraquinho, para refazer uma roseta do violão. Então, pino de tarraxa eles não jogam fora, guarda ali, vai precisar uma hora. Então, tudo você sendo criativo, você reaproveita muita coisa, né? Então, esse é o segredo. Não só para violão, para tudo na vida, né? Até a mesinha que a gente está apoiando aqui o microfone, ela foi feita com um tampo de jacarandá da Bahia que estava no lixo do luthier, né? E eu peguei, a mesinha também veio do lixo, e hoje ela virou a mesinha que o Zequinha toca aqui pra gente os violões na Guitars Garden. Que bacana. E foi uma economia financeira grande, porque uma mesinha dessa custa caro num móvel, numa loja de antiquário, né? E é a mesma pegada dos violões. Foi reaproveitada, reutilizada e reformada, né? Restaurada. E é para isso. Essa consciência tem que ter para tudo na vida. Seja criativo e você vai conseguir aproveitar ao máximo e economizar. Você une o útil ao agradável, né? Simples assim, gente. Flávio, obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigada por ter participado aqui do canal Linha Ecológica. E, gente, vocês entenderam? É simples. Basta cada um fazer a sua parte. Quando você tem atitude, você faz a diferença. É. Simples assim, né? E faz o que cabe às vezes. Às vezes a gente não faz mágica, mas a gente salva um pouquinho, já está ótimo, né? É isso. Cada um fazendo um pouquinho, você vai descobrindo até, às vezes, um dom que você tem. Né? Exatamente. Desenvolve a cabeça. É isso, gente. É cada um fazendo a sua parte que você consegue fazer a diferença. Então, a gente fica por aqui, mas bora refletir das suas atitudes, reduzir, reutilizar e reciclar. Fui! Tchau!